entendermos a dinâmica da atual União Africana nos remete a fazer um recuo histórico, ainda que do ponto de vista estratégico ou telegráfico, porque a União Africana é sucessora da antiga Organização da Unidade Africana, que a Organização da Unidade Africana ela foi criada em 1963, mas foi criada com o objetivo de ajudar os países que neste período ainda estavam sob o jugo colonial. Como sabe, a África sofreu uma colonização mais violenta a nível mundial, e eu estou estado a defender que a escravatura foi a maior estupidez da humanidade. Nunca deveria ter existido um processo de escravatura na história da humanidade. Então, a Organização da Unidade Africana surge com este intuito de ajudar os países que na altura ainda estavam sob o jugo colonial a alcançarem as independências. Nós estamos a defender que, tecnicamente, a Organização da Unidade Africana conseguiu cumprir o seu papel. Apesar que nós, até hoje em África, ainda existe um território que é o Saara Ocidental, que está sobre a custódia, que está sobre a sombrinha. Consegue me ouvir? Sim, Está sim, sobre a perfeitamente. sombrinha. Ok. Do Marrocos. Daí que Marrocos, há algum tempo na história, ficou afastado da própria organização. Mais ou menos no ano 1999, 2000, houve necessidade da transformação da antiga Organização da Unidade Africana para a atual União Africana. Por quê? Porque anteriormente a Organização da Unidade Africana tinha como elemento basilar a libertação dos povos oprimidos do continente africano. Com esta parte da história terminada, era fundamental se adequar às novas dinâmicas, aos novos desafios da própria União Africana, ou da organização, que o continente enfrentava: a questão econômica, a questão da luta contra o SIDA, as doenças endêmicas, as questões ligadas à integração econômica, aquilo que foi depois a resolução dos vários conflitos que graçam a atmosfera política do continente africano. Então é feita uma transformação da Organização da Unidade Africana para a União Africana, onde contempla essa série de situações e elementos daquilo que seria os novos desafios da própria União Africana. Okay. A União Africana ela desenha-se muito mais por uma organização política do que propriamente econômica, infelizmente. Por quê? Porque o comércio inter-africano é um comércio incipiente. Os países africanos, na sua maioria, são países que não têm um parque industrial considerável para aquilo que podem ser as trocas comerciais. Basta olharmos para a forma de participação desses países no mercado internacional. A África participa no mercado internacional aproximadamente com 3,3% daquilo que é o próprio comércio. E já nos dá um indicador. A África consome menos do que 1% da energia. Então, tudo isso nós conseguimos ver como é que a África participa no comércio internacional muito mais com matérias-primas e não com produtos manufaturados. Então, nós hoje temos esse grande desafio. Daí que um dos aspectos que está sempre na agenda da União Africana, em todas ou quase todas as cimeiras ordinárias e as extraordinárias, tem muito a ver com a aposta no capital humano, que são as pessoas. Como deve calcular, a África tem a população mais jovem do mundo, mas ao mesmo tempo a população menos escolarizada. Há um grande índice de analfabetismo em África, e tudo isso também emperra o próprio desenvolvimento do próprio continente. E o outro elemento que normalmente está também na mesa de discussão
das grandes cimeiras a nível do continente africano tem muito a ver com a própria industrialização. Ora, conjugado esses dois fatores, o fator do capital humano, da industrialização, e mais um outro fator que eu tenho estado a defender, que é o calcanhar de Aquiles do continente africano, que são os conflitos. No continente africano, graçam os maiores conflitos ativos nesse momento. É o continente com mais conflitos e tudo isso inviabiliza aquilo que é a consolidação primeiro, da democratização dos Estados, a consolidação das instituições dos Estados e, também daquilo que é o comércio químico africano. Primeiro, porque não tem produção, do ponto de vista industrial, não tem os canais possíveis para a sua própria transportação e dinamizar o comércio. Nós não temos o continente ligado, por exemplo, uma grande dificuldade sair de estrada de um país para o outro, isso inviabiliza o próprio comércio. Não estamos falando nem de transporte ferroviário, por exemplo, que é uma grande infraestrutura, né? Que você vê o desenvolvimento da China nos últimos 20 anos. A Europa é muito bem conectada nesse ponto, mas próprio rodoviário mesmo, né? O próprio problema da conexão rodoviária, que deveria ser a mais fácil, né? Sim, nós continuamos a ter esses problemas. Em ferroviária, nós temos um projeto, acho que já ouviu falar, que é o Corredor do Lubito. O Corredor do Lubito é um dos projetos, neste momento, mais ambicioso que o continente africano tem. É um corredor que pertence a Angola, mas ela consegue ligar Angola, a República Democrática do Congo e a Zâmbia. Como deve calcular, a Zâmbia é um país encravado. A saída por mar da República Democrática do Congo é uma coisa também sem grande expressão. Então, este corredor do Lubito veio dar um outro impulso, pois embora ainda não está em pleno funcionamento, porque também é uma infraestrutura antiga, desenhada, ainda deixada pelo período colonial, foi feita uma requalificação da mesma. Então, ela veio dar um outro impulso e uma outra dinâmica daquilo que pode ser as questões ligadas às trocas comerciais, passageiros, etc. E se existir um pouco de mais ambição política por parte dos líderes africanos, principalmente da região da SADC, nós poderemos ter este corredor, não simplesmente ligando a República Democrática do Congo e a Zâmbia, mas pode ligar até Tanzânia, Moçambique, até África do Sul. Então, aqui, um elemento que pode transformar aquilo que é as questões ligadas ao próprio transporte. E depois temos um outro problema, que é os parques industriais que nós já falamos. Nós temos os piores ambientes de negócio a nível do continente africano, os Estados. Nisso tudo impera uma série de questões. Então, o primeiro desafio do continente africano continua a ser a questão securitária, a paz, estabilidade e segurança a nível do próprio continente. Depois temos aquilo que aposta no próprio capital humano, que temos estado a assistir muitos africanos a saírem de África e a emigrarem, principalmente para a Europa, e às vezes de forma engraçada, eu estou estando a defender, se no passado os africanos foram levados à força para a Europa, hoje os africanos vão para a Europa de forma voluntária, mas também fazem serviços poucos qualificados e poucos dignos daquilo que poderiam fazer. Então, nós temos essa dicotomia, e a Europa também não quer os africanos. Basicamente, isso vai acontecendo nos últimos tempos. Então, temos esses desafios. E o grande desafio, para além desse, depois vem a questão da própria industrialização, e a África enfrenta vários desafios. É uma pena que eu não tenho aqui nenhum dos meus livros. Eu tenho um livro que o título é Os Desafios de África do século XXI, um continente que procura se reencontrar.
onde eu apresento uma série de desafios que o continente tem e algumas soluções. Desafio de ordem de segurança, desafios econômicos, sociais, políticos e também do ponto de vista cultural, porque o processo de escravatura, o processo de colonização, indiretamente aniquilou uma série de questões a nível do próprio continente africano. As línguas, as línguas indígenas, as línguas nacionais. Estima-se que, por exemplo, a África tem aproximadamente 3.000 línguas nacionais. Tem um mosaico étnico de aproximadamente 2.000 grupos étnicos. Então, temos essa diversidade cultural e, em alguns momentos, também é uma diversidade cultural que cria alguma instabilidade, enquanto deveria ser um elemento de riqueza cultural dos próprios Estados, mas nós temos também as guerras étnicas no continente africano. Sim, eu acho interessante algumas perspectivas assim de quem está de fora também, né? Uma coisa que eu acho muito interessante é que, por exemplo, nós no Brasil, nós perdemos muito, muito, muito mesmo do que seria, digamos, a cultura indígena brasileira, né? A gente se ocidentalizou, o próprio indígena se ocidentalizou demais, talvez. Ainda existem resquícios, mas uma coisa que eu até comento sempre com a minha esposa, que eu acho muito bonito aqui na Europa, quando eu vejo os africanos aqui na Europa, é que eles mantêm a cultura, a vestimenta, alguns hábitos culturais. Você vê que são culturais, né? Você vai ter inúmeros choques culturais aqui, mas você vê que mantém-se a roupa, e eu digo muito isso para ela quando hoje tratando um pouco de geopolítica, né? Que eu acho muito, muito bonito mesmo, assim. E não é uma forma de dizer assim para ser legalzinho, carinhoso, não. Eu acho muito bonito quando eu vejo líderes não só africanos, como do Oriente Médio, né, que usam os seus trajes tradicionais os trajes formais, né, tradicionais dos seus países. Né, porque a gente está acostumado a ver, por exemplo, grandes encontros, né, ONU, está todo mundo lá de terno, gravata, né, a maioria dos países usando o que seria o traje indígena europeu, né, e eu acho muito interessante. Então, assim, a minha perspectiva é que a África, por mais que tenha sofrido muito no processo, e isso aí não é colocado em dúvida por nenhum segundo, no processo colonial, no processo da escravidão, ela mantém ainda viva muito a própria cultura. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante para o brasileiro, que às vezes é muito perdido nessa questão. O brasileiro, né, é como um povo muito misto, né, que nós somos muito mistos, muito mais do que provavelmente a maioria dos países no mundo. Muitas vezes eu vejo o brasileiro de origem africana um pouco perdido no que ele é, sabe, no passado dele. E assim, eu tive na minha experiência de vida, né, de imigração, de vir para a Europa, da própria nacionalidade, que eu também sou um cidadão português e poderia ser também um cidadão italiano, mesmo morando na Itália, eu tenho descendência italiana. Eu tive contato com as origens, com a parte europeia que eu sei das minhas origens. Né? E no processo de escravidão, essas origens, elas com certeza elas foram muito perdidas no Brasil. E eu acho que falta demais a gente entender um pouco da África para a gente entender a gente mesmo. Sim, não, e subscreve quando dizes que temos que entender um pouco mais da África para nós entendermos, ou para nós nos entendermos. Claro, e se partimos da premissa que tem-se dito que a África é o berço da humanidade, onde os primeiros sinais da humanidade foram encontrados em África, então é daqui onde muita coisa partiu. Mas também é daqui onde muita coisa existe de ruim. Exploração de recursos minerais sem um grande controle, exploração sexual, exploração infantil, guerras, conflitos, endemias.
e uma série de males que inviabilizam aquilo que é o desenvolvimento do próprio continente. Daí que eu falo que nós temos muitos desafios pela frente, temos muitos desafios enquanto país, enquanto continente, enquanto países africanos. E há uma máxima ao nível da União Africana que se diz o seguinte: problemas africanos, soluções africanas. Mas muitas vezes isso é mesmo só uma máxima, porque nós entendemos que a África às vezes se comporta como um parente pobre do sistema internacional. Está sempre com a mão estendida para as ajudas humanitárias, para a resolução de uma série de questões. E depois reclama os processos de interferência externa oriundo desses estados. É quase impossível. Se os africanos não perceberem que o principal desafio que têm é tornar um continente mais próspero, mais igualitário, mais justo e desenvolvido, a África vai continuar a ser um parente pobre do sistema internacional. Isso sem sombra de dúvida. Então nós temos esses desafios para ultrapassar e para vencer. Porque hoje não é simplesmente a escravatura que os africanos sofreram. Hoje também é uma escravatura do ponto de vista mental. Daí que falavas da questão que tem muito a ver com a ocidentalização. Este processo é visível. Nós nos ocidentalizamos tanto e que a certo ponto houve aqui um processo de aculturação. E este processo de aculturação fez com que hábitos e costumes de povos africanos fossem entendidos ou lhes foi incutido que são hábitos de pessoas atrasadas, são hábitos de pessoas indígenas, são hábitos de pessoas que não são assimilados. E tudo isso fez com que a África continuasse a ter a situação que todos nós conhecemos. Sim. Eu tive aqui no canal o Mika Chavala, que é um ativista da Tanzânia, não sei se você conhece, e ele bate muito nessa tecla, né? Através do canal, ele tem um canal no YouTube também, através do canal dele eu vim a conhecer o professor Patrick Lockwood Lumumba, que eu vejo... O professor Lumumba, que eu hoje vejo um dos grandes líderes na África, né? Ou líderes pensadores, né? Dentro da Angola, como é que tem existe essa dinâmica? Eu particularmente não conheço, eu peço desculpas pela minha ignorância, mas eu particularmente não conheço, né, a parte que eu estou vindo a conhecer, pessoas como você, vozes mais presentes para tirar essa colonização mental, para descolonizar a mente das pessoas. Como vem sendo esse processo dentro de Angola? Existem vários movimentos ligados à sociedade civil, jovens, mais velhos, que procuram, volta e meia, trazer debates sobre a necessidade dos resgates, quer dos valores morais e quer também dos elementos ligados à própria cultura. Há espécie de políticas públicas engendradas a nível do governo angolano pelo departamento ministerial, que é o Ministério da Cultura, que versa sobre essas matérias. Mas é notável que também o raio de ação e atuação é insuficiente face àquilo que são os grandes desafios ligados à preservação da cultura. Nós continuamos a manter os sobados são uma espécie de reis tribais de uma determinada tribo, de uma determinada localidade. Não tem grandes poderes, mas ainda é uma figura condecorativa e de respeito sobre que as pessoas têm nele. É lá onde se juntam para discutir os problemas da comunidade e cabe ele dar razão, solução de uma série de questões daquela mesma comunidade. Continuamos a manter isso. E também continuamos a trabalhar a nível do Ministério da Cultura. Eu penso que nós conseguimos eleger uma das regiões
turística de Angola, que é Banza Congo, como patrimônio da humanidade, devido à própria história do Reino do Congo e outras questões mais, mas temos toda a aproveitar, não da melhor forma, poderíamos aproveitar da melhor forma, do ponto de vista prático, de tornar aquilo um local muito mais turístico, atrativo e até para gerar receitas ao cofre do Estado angolano. E temos um grande desafio que tem muito a ver com a implementação das línguas nacionais no sistema de educação. Este mesmo processo da aculturação que nós sofremos fruto também da colonização tem estado a provocar um fenômeno da redução percentual, gradual, de pessoas que falam as línguas nacionais. Angola tem 9 línguas nacionais cá em Angola, mas nós temos uma grande dificuldade hoje, principalmente nas metrópoles. Raramente vejo as pessoas a falarem, por exemplo, Kikongo, Kimbundo, falar Umbundo, falarem Chokwe, entre outras línguas nacionais que nós temos. Raramente vejas isso, muito mais no interior, e isto tem provocado, na minha perspectiva, um certo desaparecimento das línguas nacionais, e às vezes eu estou a defender que nós corremos o risco daqui a 50, 100 anos estamos a vivenciar a extinção das línguas nacionais desses povos. Estamos a correr esse risco. Nós corremos o risco de, no futuro, termos que, por exemplo, no Brasil, ter escola de línguas, e uma das línguas que falam numa das escolas é Quimbundo. Nós estamos a correr o risco de um dia ir para o Brasil ou para um outro país a aprender a nossa própria língua. Então, nós temos vários desafios que nós precisamos ultrapassar agora e tornar, de facto, a nossa realidade que os angolanos e outras pessoas se revejam e possam interiorizar. Porque não basta ir para a Europa e se vestir como africano. Tem que sentir que realmente sou um africano. Sim. Não basta para a Europa fazer um feitio do cabelo de africano. Mas tem mais do que isso, tem que viver o sentimento africano. Porque muitas vezes as pessoas saem de África e se desconectam com os hábitos e costumes, desconectam-se com as pessoas. Por exemplo, às vezes as comunidades africanas não são muito organizadas como outras comunidades que normalmente, quando trabalham, conseguem enviar remessa de valores monetários para ajudar as famílias que deixaram. Também deixando a faltar um pouco isso. Sim, sim. É bastante interessante isso que você está retratando agora nesse momento, porque assim, a Itália ela é um país jovem, né, como um país unido, né? E aqui na Itália a gente costuma brincar que você anda 3 quilômetros, você tem uma língua diferente. E é mais ou menos isso mesmo. De cada cidadezinha que você vai, tem um dialeto diferente. Uma língua não, mas um dialeto diferente. Você tem a língua siciliana, que é de fato uma língua, né? E isso vem se percebendo aqui uma redução nas novas gerações do interesse de repetir ou de passar, né, para frente, ou de aprender os dialetos que a avó falava, né? A avó, eu tenho amigos que falam, cara, minha avó não fala italiano. Eu tive que aprender, senão eu não conseguia conversar com a minha própria avó, né? E isso a gente viu no Brasil, algumas línguas provavelmente morreram no processo, né? Algumas ainda permaneceram vivas com muito sacrifício, não é difuso, infelizmente. Hoje a gente está vendo o que eu tenho visto muito interessante, uma revitalização, um processo revitalizatório através de TikTok, por exemplo, né, de redes sociais, onde as pessoas que aprenderam essas línguas, né, que vem talvez uma tribo, de um grupo específico, elas estão tentando, através do TikTok, replicar a sua própria cultura. Na América do Sul, a gente tem um caso de sucesso que é o Paraguai, que até hoje se ensina o Guarani, né, como língua. E o Paraguai, já lá estive no Paraguai. Já teve?
fiz uma formação do mestrado em políticas, ciência política e social. Conheço a Assunção, né? É a única cidade que eu conheço. Então, eu tenho um amigo paraguaio, achava sempre muito interessante que, apesar deles falarem o espanhol como língua ou alguma coisa próximo do espanhol, que é o que se fala na América do Sul, é o Américo do Sunhol, né? Eles se comunicavam mesmo entre si, né? Como eu convivia com muitos paraguaios, eles se comunicavam mesmo entre si com o espanhol, mas como um complemento à língua nativa, ao Guarani, do que o espanhol mesmo como língua do tempo inteiro. Né? Porque a língua Guarani, por ser uma língua mais antiga, ela não tem, né? Você não vai ter palavras para definir muitas coisas mais modernas. Então, o espanhol entrava para complementar essa falta que fazia a língua que para ele seria a língua original, né? Não, faz todo sentido, faz todo sentido isso. Mas é necessário voltarmos a estudar e refletir para onde a humanidade está a caminhar. E a humanidade, sem perceber, os países do sul global ainda vivem um período de uma espécie de aculturação. Vão absorvendo os hábitos ocidentais, os costumes, os valores, e quando assustarmos já não existe qualquer hábitos característicos identitários desses povos. Sim, isso é. Eu vejo como uma grande perda para os países e para os seus povos, né? Essa desaculturalização própria. Eu estava até conversando com a minha esposa algum tempo atrás sobre essa questão das cores. A gente tem as nossas cores, né? Muito características das tribos indígenas, né? Do norte do país, não só do norte, né? E faltava, às vezes me falta, exatamente sobre essa questão dos trajes, né? Eu acho que poderia-se usar, o Brasil tinha uma indústria da moda muito forte, né? Tecidos e tudo mais. Nunca foi para esse lado. Né? A gente conseguiu botar a Havaiana para o mundo inteiro, é chique. Né? Na Europa é chique ter a Havaiana, aquele chinelo de dedo. E Angola, eu penso que Angola é um país que muito consumiu as Havaianas. E consome até agora. Sim, aqui na Europa é chique. Custa mais do que chinelo de marca. Aí sempre que eu vou no Brasil, eu volto com as 10 Havaianas para ter até voltar de novo.